Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Segunda-feira, 9 de junho, e o Botafogo está quase que chegando em Los Angeles. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, o Botafogo estará provavelmente pousando em Los Angeles, LAX, rumo ao Super Mundial. A gente já vai falar desse assunto. Antes, vou dar aquele giro, pelos títulos do Botafogo no final de semana, O primeiro deles foi lá na Alemanha. Botafogo Sub-15, campeão, tá? Tem um fio aqui na minha boca. Momento aleatório. Botafogo derrotou o Honvéd da Hungria por 1-0 nesse domingo, tá? E conquistou a Rimini Cup Sub-15 na cidade de Bad Kissingen, na Alemanha, tá? O gol do Botafogo na final foi marcado pelo Gustavo Henrique. O Botafogo ainda teve o MVP, o melhor jogador do torneio eleito, o Cauã Machado. Então, parabéns aí para a garotada Sub-15 do Fogão, O Botafogo, inclusive, na sua conta oficial do Instagram, postou ali o vídeo da comemoração da garotada, Campanha do Fogão aqui rapidinho, 4-0 no Scheinfurt 05. Depois o Botafogo fez 1-0 no Go Ahead Eagles da Holanda, 2-0 na equipe FK Teples da Tchecoslováquia, República Tcheca atualmente. Depois o Botafogo, a única derrota, perdeu para uma equipe da Alemanha aqui, quase que impronunciável o nome, Venceu por 3-0 o Honvéd da Hungria, que depois reencontraria na final, e venceu por 2-1 a seleção da Baviera. Então, grande campanha do Fogão, uma derrotinha só e muitas vitórias, tá? Agora eu vou falar das meninas do Sub-20, que tornaram-se bicampeãs, tá? É a segunda vez que acontece a Copa Rio Feminina Sub-20, e o Botafogo conquistou as duas vezes, e coincidentemente contra o mesmo adversário. Vou deixar vocês pensarem aí, contra quem foi? Quem que vocês acham? O Botafogo conquistou ontem a Copa Rio na Gávea, O Botafogo perdeu de 2-1 para o Flamengo, mas no agregado 4-2, já que o Botafogo tinha vencido por 3-0 no jogo de ida. Então, parabéns para as gloriosas do Sub-20 que tiveram essa conquista. Ano passado, o título também aconteceu lá na Gávea, só que foi um jogo único, terminou nos pênaltis, o Botafogo ganhou nos pênaltis. Então, o Botafogo aí, pelo segundo ano, campeão da Copa Rio Sub-20, tá dando sorte, jogar lá na Gávea contra o nosso rival Flamengo aí. Parabéns aí para as meninas. Galera, o diretor da CBF, diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, deu uma justificativa sobre a não convocação do Pantera Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, que inclusive casou-se neste final de semana no Rio de Janeiro, Parabéns aí, boa sorte para o Luiz Henrique aí nessa nova etapa. Ele justificou o seguinte, que lá na Rússia, onde o Luiz Henrique está, tem menos jogos por conta aí de todas essas questões aí que a gente sabe, políticas. Os clubes russos têm disputado menos torneios, na Europa. Então, por serem menos partidas, o Luiz Henrique acabou ali, que estava na lista maior, do Ancelotti, por exemplo, não entrando, aliás, na lista anterior, não entrando na lista final de convocados, O rei da América, o melhor jogador da última Libertadores, acabou sofrendo por isso, Ele que está lá no Zenit, e inclusive o Zenit está agora em tratativas para contratar o Gerson, do Flamengo. Vamos ver se vai ser 2 pesos, 2 medidas, Se realmente também o Gerson terá problemas em ser convocado por estar no futebol russo, O Luiz Henrique, que está fazendo falta, assim como o Igor Jesus, na seleção. O Brasil ainda tem um jogo com o Paraguai nessa data FIFA, Tomara que vença, porque se o Brasil não vencer, a situação começa a apertar muito e a pressão também vai ser muito grande, em cima do Ancelotti. Eu acho que na próxima data FIFA, aí sim, também tudo ou nada, o Ancelotti vai ter ali uma gerência maior sobre os convocados. Dessa vez a gente sabe que ele recebeu uma lista ali praticamente pronta, só para dar o ok, E com isso ficou sem esses jogadores aí do Fogão, Fizeram falta, Com certeza, até pelo grande momento que vivem, Galera, Botafogo, falei aqui do embarque, Vamos falar agora, Botafogo embarcou nos braços da torcida, O velho clichê aí jornalístico, mas que vale ser repetido.
Cerca de 300 torcedores do Botafogo invadiram o Salão Nobre ali do Galeão e apoiaram os jogadores, deram aquele último incentivo antes do embarque. Aí os jogadores todos, né, deram várias declarações aí, que estavam muito sensibilizados, né, por esse apoio e também cientes da responsabilidade que é o Botafogo jogar esse grande Mundial, né? Então foi muito legal mesmo esse embarque, uma grande festa, mais uma vez promovida aí, especialmente organizada, né, pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, mas teve torcedores ali, né, avulsos, né, como o pessoal das organizadas chama, né, o povão, teve organizadas, teve de tudo, todo mundo ali querendo dar aquele último incentivo, aquele apoio, aquele carinho para os jogadores antes dessa viagem histórica, né? Podemos dizer que histórica, já que é o primeiro Super Mundial de Clubes, formato de Copa do Mundo, né? 32 equipes, tal qual hoje se joga uma Copa do Mundo. Então o Botafogo indo aí para esse grande desafio, né? Enfim, Renato Paiva também falou que parecia o Nilton Santos, né? E foi saudado também, né? Quem diria, o Paiva hoje está aí realmente sendo muito elogiado e a torcida gritou, né? Olê, 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 mister, mister, enfim, todo mundo ali sendo muito celebrado, né? Os jogadores embarcaram. A lista com os 29 nomes que eu passei aqui ontem, né? Falei para vocês, né? Os 29 nomes, o 30º nome, vou falar já, tá? Já. O 30º nome da lista ainda pode ter um 31º, lembrando que o Botafogo tem até 35 nomes, mas só vai realmente utilizar entre 30 e 31. Falar um pouquinho do avião, né? O blog do Gentili, né? O Bernardo Gentili trouxe informações sobre o avião, já que a gente sabe que no Intercontinental disputado em dezembro foi totalmente diferente, né? Primeiro que o Botafogo viajou, saiu do Nilton Santos e foi direto para o Galeão, né? Aliás, ontem completamos 6 meses da conquista do Brasileirão, 8 de dezembro, 8 de junho, e naquela ocasião o Botafogo viajou no avião dos Patriots, né? E teve muita polêmica, jogadores como Alexander Barbosa reclamaram que o avião não era confortável, que os jogadores não conseguiam, enfim, deitar direito ali, dormir, né? Dessa vez não, tá? Um avião, segundo o Gentili, da National, tá? Airlines, um avião avaliado em 1,3 bilhão, tá, de reais, com todos os assentos super reclináveis, que se transformam praticamente numa cama, né? Praticamente numa cama. Então o Botafogo, com todo esse tempo aí de preparo, conseguiu esse avião. Esse avião foi utilizado, o mesmo modelo, né? Estou dizendo que é o mesmo avião, mas o mesmo modelo, recentemente, pela cantora Lady Gaga, quando veio ao Brasil, né, com a sua equipe, vieram nesse mesmo modelo, que é o Airbus A330 da National Airlines. Então o Botafogo vai chegar descansado em Los Angeles, né? Claro que nessa segunda-feira vai ser um dia ali mais para, né, se tiver algum treininho ao longo do dia, vai ser mais só para tirar, né, o peso das 12 horas de viagem até a capital do cinema, né? Lembrando que, né, o fuso horário, a diferença são 4 horas a menos nos Estados Unidos, né? Então a previsão de chegada lá justamente 6 da manhã, horário local, 10 da manhã, horário que eu estou soltando aqui o vídeo, né? O Botafogo aterrissando em terras norte-americanas, né? Então legal essa notícia aí do avião, muito conforto aí para toda a delegação alvinegra, né? O Renato Paiva, como eu disse, né, agradeceu demais. Deixa eu achar aqui uma fala aqui do Paiva para passar para vocês, olha só. Aspas para o nosso mister: sabemos o impacto que tem aquilo que nós fazemos dentro de campo na nossa torcida, para o positivo e para o negativo, né? E isso dá-nos uma responsabilidade muito grande. Mais uma vez, chegar até aqui e encontrar isso, se referindo à festa da torcida, né? Acho que não podemos pedir outro tipo de despedida antes de deixarmos o solo brasileiro do que essa onda de carinho e de motivação que nós recebemos. Então aí o Paiva também até surpreendido, né? Os jogadores ali até surpreendidos pela grande festa que foi esse Aerofogo, né? Os jogadores do Botafogo foram unânimes, né? E tem várias declarações aí de jogadores. Deixa eu
pescar aqui do Alex Telles, tá? Muito maneiro receber o calor do torcedor. Uma parte fica aqui, outros vão lá nos acompanhar, mas a gente pode sair daqui com esse calor e representando eles da melhor maneira possível, né? Porque esse é o Botafogo, né? É o que representa o clube, é o amor do torcedor, e com certeza a gente vai dar o máximo por eles. Jogadores com um discurso, né, otimista, positivo, né? E com aquela fala ali que, né, tipo, se o grupo do Botafogo é um dos mais fortes, é justamente porque tem o Botafogo, né? Além do PSG, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, né? Agora vamos falar das contratações, né? Continua a novela Joaquim Correa. O Joaquim Correa será jogador do Botafogo, porém a Internacional, né, Inter de Milão, não está muito animada em liberar o jogador para o Super Mundial, porque, em tese, né, o Botafogo se classificando, a Inter de Milão se classificando nessa primeira fase, né, seria como reforçar um adversário, né? Reforçar um adversário. Então a Inter está nessa questão toda, o Botafogo tentando até o último minuto antecipar essa liberação do Joaquim Correa. Inclusive o Paiva também deu declaração sobre o Joaquim Correa, dizendo que é um jogador, né, que joga em qualquer posição do ataque, né? Jogador com histórico de seleção argentina. Então ele está muito animado com a aquisição do Joaquim Correa, mas claro, gostaria, né, todo mundo gostaria de contar com ele já nesse primeiro momento no Super Mundial. O Botafogo está tentando, né, convencer a Inter de Milão nesse sentido da liberação do jogador argentino. Agora vamos falar do nosso novo camisa 98, isso mesmo, 98 por quê? Porque Arthur Cabral, né, paraibano de Campina Grande, nasceu, né, em 25 de abril de 1998, então homenagem ao ano dele de nascimento, né? O Arthur Cabral oficialmente apresentado pelo Botafogo, e ele não viajou ontem, né? Expliquei até no vídeo, né, desse domingo. Ele vai direto de Portugal para os Estados Unidos encontrar com o restante da delegação, tá? O Botafogo acertou a compra com o Benfica, né? O Benfica até já publicou também as informações, os números da seguinte forma, tá? Um pagamento de 7 milhões e meio, tá, de euros agora no ato, né? Faz o Pix, John Textor, 7 milhões e meio, e depois mais duas parcelas de 3,75 milhões de euros, tá? A serem pagos entre dezembro de 25 e julho de 26. Tem também alguns acordos aí de bônus, né? E também de mais-valia, né? Que caso o Arthur Cabral no futuro seja negociado, o Benfica também contar com um percentual desse valor. Situação de reforços. Carlos, o Botafogo vai contratar mais alguém? Por enquanto, a gente pode dizer que não, que ficou agora para julho, né? Por exemplo, trazer um ponta, né? O Botafogo tentou, de todas as formas, um empréstimo em relação ao Júnior Santos, né? Nosso jacaré, que hoje está lá no Galo. Não vem sendo bem aproveitado pelo Cuca, né? O Atlético Mineiro não pagou ainda as parcelas referentes à compra dos direitos econômicos do Júnior Santos, né? Então o Botafogo tentou, olha, então vamos tentar aí, de repente a gente libera aí algumas parcelas em troca desse empréstimo. Os dirigentes do Atlético Mineiro foram irredutíveis, não quiseram papo, o Botafogo ficou sem Júnior Santos. O Botafogo tentou também o jogador Marino Inestrosa, né, do Atlético Nacional. Falei aqui para vocês, o Atlético Nacional também falou, olha, tem negócio, né, pelo jogador, mas só no final do ano. Então o Botafogo deve realmente ter fechado esse ciclo com 5 reforços, tá? Que são reforços importantes, né, nessa janela de Super Mundial, tá? O Caio Pantaleão, né? Caio Fernando, enfim, Caio Pantaleão, zagueiro, que era uma das deficiências aí do nosso elenco, até por conta da situação do Bastos. O jovem meia Álvaro Montoro, argentino, 18 anos, né? Promessa do futebol argentino. Goleiro Christian Lor e agora o centroavante Arthur Cabral, de 27 anos, com passagem pela seleção brasileira, né? Ele, falei aqui já para vocês, mas pela audiência rotativa a gente repete, né? Ele surge no Ceará, vai para o Palmeiras, do Palmeiras vai para a Europa, para o Basel da Suíça, depois do Basel da Suíça, onde ele brilha, joga na Fiorentina, futebol italiano, e aí finalmente do futebol italiano vai para 2 temporadas também de muito sucesso, né? No Benfica, agora sim, no Botafogo. E o Paiva também repetiu, né, aquele discurso também que ele falou em relação ao Arthur, né, substituindo o Luiz Henrique, por exemplo, falando, olha, o Arthur Cabral não está vindo substituir
o Igor Jesus, né? Que a gente sabe, né, que com a saída do Igor Jesus, claro, o Botafogo buscava um camisa 9. Mas para tirar esse peso, né, de substituir um cara que foi tão importante como o nosso Kamehameha, o Igor Jesus, né? Então, ele de novo falando, olha, o Arthur Cabral vem fazer a história dele, né? Que não necessariamente é para substituir tudo que foi feito pelo Igor Jesus. Acho que está certo, Renato Paiva, é por aí mesma coisa, para não ter toda essa cobrança. E o quinto elemento, né? Como eu falei agora há pouco, o Joaquim Correia, que é um jogador que já está tudo certo, que será jogador do Botafogo, mas falta só esse acerto. Será um baita reforço se ele puder já jogar o Mundial pelo Fogão. Beleza? Por isso, por hoje é só, né? Amanhã a gente vai comentar sobre a chegada do Botafogo em solo norte-americano, né? Essa semana toda vai ser preparativos para o jogo domingo que vem, 11 da noite, horário, né, do Brasil, 7 da noite, horário local, a estreia do Fogão contra o Seattle Sounders lá em Lumen Field. Aliás, galera, estou preparando uma novidade, mas depois amanhã eu conto para vocês. Beleza? Curiosos. É tempo de Fogão. Deixe seu like, faça seu comentário. O canal tá bombando aí nos últimos dias. Eu só posso agradecer a vocês. Ó. La Glória de Botafogo. Tamo juntos sempre.